Muito Franca com Monique Top. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. E DLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito Franca com Monique Top. Boa noite. Quero começar o programa de hoje mostrando a manchete da Gazeta de Taubaté. Servidor, reajuste só para 2014. E no mesmo jornal, do lado da matéria da questão dos servidores, Estado descarta AME em Taubaté. Você deve se lembrar muito bem que a questão do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, foi uma das promessas, carro-chefe da campanha do atual prefeito Ortiz Júnior. Então, prefeito, você que declarou que eu só faço críticas ao seu governo, tá aqui a manchete dos jornais, porque contra fatos não há argumentos. Eu estou fazendo meu trabalho como jornalista política, analisando, e o senhor deve fazer o seu, cumprindo as suas promessas. Então não adianta falar que eu só critico, porque tá aqui, tá no jornal, e uma promessa que o senhor fez embasada em outra promessa do governador Geraldo Alckmin, do seu partido. Está difícil cumprir as alianças, imagina responder à oposição. Complicado. É isso, por isso eu sou sempre muito franca. Fica por aí que daqui a pouco a gente vai ter uma das entrevistas mais aguardadas do ano, Polêmica em Vista. A gente já volta com a convidada da noite. Muito Franca com Monique Top. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. E DLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito Franca com Monique Top. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Esse é um trecho do Salmo 23 e é a frase predileta da minha entrevistada de hoje. Nascida em 23 de setembro de 1975, é advogada e foi um dos pivôs do escândalo envolvendo a família Ortiz e a FDE. Hoje eu recebo Gládiva Ribeiro. Gládiva, seja muito bem-vinda ao Muito Franca. Você que é muito franca. Você sempre foi muito franca? Muito obrigada, Monique. Boa noite a todos os telespectadores, né? O pessoal cativo da TV Cidade.
É uma honra receber o seu convite, estar aqui do seu lado, porque realmente nós temos algo em comum, né? Somos muito francas, não temos papo na língua, né? E sempre fui, Monique. Desde pequena? Desde pequena. Inclusive eu era aquela criança que faz a mãe passar vergonha, sabe? Dava aquela seguradinha, assim, porque soltava aquelas pérolas, assim, não tinha muito o que segurar. Sempre falei muito o que eu penso, né? Eu sou muito sincera, isso muitas vezes é visto como uma qualidade, outras vezes como defeito, mas é o meu jeito. Qual é o preço de se ser sincera? Você não agrada muita gente, né, Monique? Porque eu acho que a falsidade, ela acaba imperando, né, dentro da sociedade hipócrita que a gente vive hoje. Então, você tem que ser falso para ser agradável, né? E eu não tenho essa peculiaridade da minha personalidade. Eu falo muito o que eu penso, quando eu vi já foi falado e é assim. Qual é o limite de uma pessoa para ser sincera e não ser mal educada? Aí é complicado. Você tem que pôr um filtro, né? Você nem sempre pode soltar. Mas, infelizmente, quando você tem a sinceridade muito incrustada na sua personalidade, você acaba soltando certas coisas. Mas como a educação ela acaba vindo do berço, então você sabe até onde você deve ir ou não. Nem sempre lhe convém ser sincero, desde que não seja perguntado. Você já, alguma vez, pela sinceridade, acabou sendo mal educada e reconheceu isso? Sim, eu peço desculpa com muita facilidade. Se eu acho que falei alguma coisa que foi além do que eu deveria, não tenho nenhuma objeção a recuar, me desculpar, mas isso raramente acontece. Você foi uma criança muito certinha, muito disciplinada na escola ou não muito? Eu sempre fui, eu era tida como a CDF, né? Então eu sempre fui aluno nota 10, de sentar na primeira carteira, de ajudar o professor a corrigir prova, eu sempre fui destaque. Inclusive recebi medalhas, aqueles certificados de entusiasmo, né? De motivação, sempre fui. Eu perguntei isso porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua carreira, e sua carreira como advogada é muito bem sucedida. E eu analisei o seu currículo, é tudo muito certinho. Eu falei, se não é tão certinho, deve ser desde criança, é um traço de personalidade. Por falar em advogada, como que o direito surgiu na sua vida? Por que o caminho pela advocacia? Na verdade, eu acho que isso já nasce com a gente, né? Eu acho que assim, o direito veio meio que embrionário na minha personalidade. Eu sempre fui muito envolvida na defesa das pessoas. Então, eu sempre me envolvi com o centro cívico, né? Que era antigamente na escola, com DA, né? Diretório acadêmico. Né? Pela faculdade, eu recuei um pouco no desenvolvimento com o DCE. Na época, eu tinha algumas críticas pessoais, mas coisa passageira, corriqueira, não me envolvi. Mas eu sempre estive assim, sempre tomei a frente nas discussões da escola. Quando algum aluno ia para a diretoria, lá estava eu. Não foi bem assim. Eu sempre fui muito de defesa, né? Eu acho assim que a igualdade, o respeito do ser humano, a justiça social, olha, alguma coisa assim que se cada um defendesse, né, a sua própria, a gente viveria numa sociedade melhor. E como não é assim, não é intrínseco de todo mundo fazer essa defesa, cabe alguém fazer, né? Então isso veio de mim, o direito surgiu assim. Muito embora eu já tenha tido vontade de ser farmacêutica. Bacana, por que farmacêutica? Eu fiz técnica em prótese no colégio e eu sempre tive muito mais facilidade com as matérias de exatas, né, e biológicas do que de humanas. A única característica que eu tinha que me ligava ao direito é o fato de escrever bem. Eu sempre escrevi muito bem. Mas as minhas notas de matemática sempre foram muito maiores do que de português, de química, biologia. Eu tinha vontade, eu acho que esse negócio de misturar uma coisa com a outra, aquela coisa da química, eu acho bastante interessante. Mas aí eu desviei talento profissional nesse sentido, fui para o direito e eu faço química na cozinha, eu gosto bastante de cozinhar. Eu sou péssimo em cozinha e sou péssimo em química, Adoro. Por isso que eu virei jornalista, eu acho, porque matemática, não sei, 2 mais 2 para mim é 5, se eu não tiver calculadora, é bem por aí. Modéstia à parte, minha comida, ó. Não me convide, eu vivo de dieta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for para os blocos, vou começar do direito. Você já defendeu algum caso que você não acreditava? Não. É difícil. Porque se você não acreditar, eu não vou dizer sempre na inocência, tá, Monique? Se você não acreditar no direito da pessoa, é difícil você fazer a defesa, né? Porque, assim, nem sempre a pessoa é inocente, mas na maioria das vezes o direito dela não está sendo garantido. Então, você tem que acreditar na defesa do direito, senão você não consegue. Acho que é do ser humano, né? Convencer do que você não crê. Por falar em defesa, você fez a defesa voluntária de uma mãe que foi acusada de ter matado a filha com cocaína. E esse caso teve até uma repercussão internacional. Fale sobre ele. Então, isso foi uma coisa que surgiu assim muito repentinamente. Na época, meu marido fazia faculdade de Direito e ele tinha um colega de turma
que era ligado à Polícia Civil. E ele comentou com meu marido essa situação de uma mãe que estava sendo criada uma conversa mole com relação a ela, né, uma acusação, porque essa mãe ela havia feito uma denúncia na época de que ela tinha sido vítima de violência sexual dentro do hospital escola. Então ela fez essa denúncia quando ela acompanhava a filha, que tinha um problema desde o nascimento, que estava internada. E essa mãe, havia o comentário na delegacia, nada oficial, mas um comentário extraoficial, de que se forjaria alguma coisa referente à droga com ela. E meu marido chegou, relatou essa história. No início eu fui meio reticente com essa história, mas achamos por bem ir conversar. Por insistência dele, a gente foi conversar com ela. Fui lá, conheci a mãe, ela realmente contou a história da violência sexual, que seja um processo, mas que não prosperou. E ela dizia que estava sofrendo preconceito dentro do hospital, coisa e tal. Aí eu disse para ela, vamos acompanhar então essa situação. Ela disse que estavam negando vaga para a filha dela. Eu falei, nós estamos à sua disposição, vamos acompanhar. Aí voltamos para casa, era vésperas, a gente estava nos dias que antecediam a eleição de 2006. E aí nós fomos para o aniversário do meu cunhado, passamos o dia com o telefone fora de área e à noite, quando nós chegamos em casa, tocou o telefone, era uma repórter da Metropolitana na época ligando, o que você tem a dizer sobre a sua cliente ter assassinado a filha? Eu lei, né? Quase caí. Eu falei, como assim assassinou a filha? Aí nós fomos direto para a delegacia, meu marido e eu, e chegando lá, havia a denúncia de que ela havia matado a filha com overdose de cocaína. Ela estava num estado de choque, ela mal se comunicava, né? Ela foi levada para a delegacia, você não vai ver filha, você matou, e ela naquela certeza de que não. E pelo pouco contato que a gente vinha tendo com ela nesse período, da data que a gente conheceu ela até a ocorrência dos fatos, ela parecia uma mãe muito dedicada, muito zelosa. Ela tinha assim, alguns caprichos com a filha que eram assim, até fora do comum, né? Talvez em virtude da fragilidade da criança, da doença. A gente não conseguia acreditar que ela pudesse ter feito isso. A gente chegou até a acreditar que ela pudesse ter inventado a história da violência sexual, visando de repente uma indenização para que ela pudesse custear os exames da filha. Isso sim, mas o assassinato não. E aí, de fato, com o passar do desenrolar do processo, ela foi presa, ficou 37 dias presa, foi vítima de espancamento dentro da delegacia, e a gente pediu contraprova, porque havia sido feito um teste provisório da droga, né, supostamente encontrado na língua da criança, e tinha dado positivo para cocaína. E na contraprova disse que se tratava de medicamento misturado ao leite, que era realmente a versão inicial dela. Né? Ela foi absolvida no processo criminal. A criança, infelizmente, veio a óbito mesmo em decorrência dos problemas que já tinha anteriormente. Mas por se tratar, na época, das vésperas da eleição e do dia da eleição, a imprensa internacional estava aqui. Daí a repercussão a nível internacional do caso. Né? Ela foi intitulada, na época, pela mídia como o monstro da mamadeira. Foi uma coisa assim bem chocante, mas foi um trabalho gratificante. Como que seus colegas advogados reagiram quando você decidiu defender a uma pessoa que já estava acusada pela mídia, já estava condenada pela mídia? As críticas foram altas, foram assim, fortes, né, constantes, não só dos colegas, mas de toda a população. A gente recebia telefonemas de ameaça e xingamento nas ruas. Mas depois inverteu, né? Quando a gente comprovou que a menina era inocente, aí os colegas todos queriam a causa. Os que falaram mal. Você ganhou a causa, a gente chama assim, e você tem um percentual de 94% de ações favoráveis em 13 anos exercendo a profissão. Qual é o segredo de uma boa atuação? De ser uma advogada de sucesso, que de fato você o é. Obrigada. Disciplina, estudo constante, né? Dedicação. E aquilo que a gente falou no início, acreditar, você pegar causas que você acredita realmente nelas. Eu acho que esse é o segredo. Uma perguntinha de serviço público, para quem está em casa, que às vezes não tinha muito. Qual é a diferença de um processo civil e um criminal? As diferenças procedimentais são poucas, né? Mas a diferença em si é que no processo criminal você vai responder por infrações à legislação penal. E no processo civil você vai fazer a defesa dos seus direitos civis e familiares. Por exemplo, uma separação vai enquadrar no direito civil, no campo do direito de família.
uma ação de uso capião, você vai entrar no direito civil, vai realmente da violação ou do interesse que você quer defender, né? Se na área criminal ou se na área civil. Muito bem. Falamos um pouco sobre a sua atuação como advogada, daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua atuação na política, que é o que quem está em casa quer ver. Antes, só me responda o seguinte, o que você faz quando vê um chinelo virado? Desviro. Por quê? Pra minha mãe não morrer. Gente, essa é Gladma Ribeiro, sempre muito franca, daqui a pouco a gente volta, fica por aí, é rapidinho. Muito franca com Monique Tapp. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. IBLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito franca com Monique Tapp. Estou de volta e minha convidada da noite é Gladma Ribeiro. Gladma, antes da gente entrar na política, que é um assunto, né, que você está aqui para isso, quero falar de uma peculiaridade. Olha, engasguei. Peculiaridade, tá vendo? Até a verdade erra. Sobre a sua questão de aparência. Eu entendo, a gente nunca conversou sobre isso, mas que você é uma gordinha muito bem resolvida. E a gente vive numa sociedade da ditadura da magreza, onde o que é bonito é ser magro. Eu quero que você fale sobre isso. Você sempre foi gordinha? Sempre deu bem com isso? Ou não te incomodou em algum momento? Como que você resolveu essa questão? E se você de fato é bem resolvida? Acho que sou assim, viu, Monique? Não tenho nenhum problema direto com esse tipo de coisa. Eu acho assim que eu nunca dei muito valor à aparência, assim, a corpo físico. Eu fui muito mais pro intelectual e pro conteúdo do que pra isso. É claro que a gente encontra aí algumas dificuldades, é mais difícil comprar roupa, coisa e tal. Mas eu sou bem resolvida, eu me amo. É porque eu acho que essa questão é bem interessante pelo que a gente também está vendo na novela, né? O personagem da gordinha que agora arrumou um namorado e a família, não, mas você vai namorar uma gordinha. E eu acho que assim, gente, por que não? Tem que se acabar com a questão do bonito ser magro, não. Cada um tem a sua beleza. Sim, e você é muito bonita. Obrigada. Não é? O seu marido fez uma boa escolha. Agora vamos, antes da política, uma música da Elis Regina que você se identifica. Romaria? Romaria? É essa? Por quê? Desde pequena eu tenho afinidade com essa música. Eu acho que nem fazendo uma análise muito assim profunda da letra, mas acho que é o tom, a voz. Eu entrevistei o Renato Teixeira
E ele não disse muito coisa com coisa, mas ele olhou demais as minhas pernas. Isso é uma constatação. Vamos lá para o que você veio fazer aqui. Sua vida no âmbito político se iniciou em 2007. Você se filiou ao PSDB a convite do atual prefeito Ortiz Júnior. Qual era a sua relação com a família Ortiz naquela ocasião? Eu conheci o Júnior da faculdade, né? Nós somos formados na mesma turma. Aliás, eu sou formada na turma posterior dele, mas cursamos a faculdade na mesma época. Mas não tinha nenhum contato próximo com a família. Eu conhecia a vida política do pai dele, né? Do Bernardo Ortiz, mas não tinha nenhum vínculo com a família. O convite surgiu, na época, a justificativa do Júnior foi o ápice que havia dado no nome na região por conta da defesa da mãe, que a gente mencionou agora há pouco. Você frequentava a casa da família Ortiz ou não? Nessa época, não. Em 2008, você foi candidata a vereadora na chapa que tinha Ortiz para prefeito. Você teve 790 votos, foi muito bem votada. Como foi essa experiência e qual a relação com a família Ortiz no período eleitoral? Em 2007, depois da filiação ao partido, foi que os laços se estreitaram, né? Nós tivemos uma afinidade pessoal, né? O Júnior e eu, nós nos dávamos muito bem e era assim, isso se estendeu para a família, né? Na época da eleição, propriamente dita, nós tínhamos constantes encontros no comitê, né, eleitoral. Foi lá que surgiu a amizade com o irmão dele, a cunhada, e aí os laços foram se estreitando, né? A experiência da política, eu ouvia de um grande amigo e um grande mestre da área política, que é uma experiência que todo mundo deve viver. E eu acho exatamente isso. Porque você só sente a realidade do eleitor e você entende a realidade política que se vive depois de ter sido candidato, né? Você foi também, você deve ter sentido isso na pele. Então eu acho isso, que é uma experiência que todo mundo deve viver. Eu ouvi também de algumas pessoas ligadas à política na época que política é como se fosse um vírus, você se contamina com ela, depois que você está dentro você não quer mais sair, e de fato é assim. Você teve, como você tem, 790 votos, você foi muito bem votada até pela época. Qual era a sua base eleitoral? Quem votou na Gladva? As pessoas que acreditavam na justiça, né? O nosso lema de campanha era por justiça a Gladva, né? Nós trilhamos isso como justiça, não só a justiça defendida pelo direito, mas a justiça social, né? A igualdade entre as pessoas. Os nossos votos foram conquistados por mim, juntamente com a minha equipe, né? O meu marido foi o meu coordenador de campanha, fez o marketing da campanha, tivemos alguns amigos que se agregaram a nós com esse objetivo e nossos votos foram conquistados com só a saliva, não teve outra forma, a gente não comprou um voto, não trocou um voto, foi só pregando realmente que era possível mudar, que era possível haver justiça. Em 2010, você foi um dos pilares de apoio do Ortiz Júnior para candidato a deputado. Ele não ganhou, mas conseguiu manter o seu nome no foco da política. Nessa ocasião, agora a relação já era mais estreita, qual foi o seu papel na campanha do Ortiz Júnior para deputado? De 2007 até o escândalo FDE, nós mantínhamos uma amizade muito próxima, né? Nessa época já frequentava a casa deles? Já. Nós a dele e eles a nossa, né? Nós estivemos presentes no casamento do Júnior, ele estava presente nos últimos aniversários dos nossos filhos, em todos eles. Então nossa relação de amizade era realmente muito próxima. Mas que uma coisa fique bem clara, eu nunca apoiei a candidatura do Júnior em 2008 ou em 2010 por amizade. Eu apoiei a candidatura porque eu acreditava nos princípios, eu acreditava nas promessas e eu acreditava no caráter dele, né? Esse era meu posicionamento. Então eu acho que política, você não deve votar numa pessoa porque você gosta dela ou porque você tem amizade com ela. Você deve votar numa pessoa porque você acredita nas propostas dela, nas intenções dela. Então, embora a gente tivesse uma amizade muito próxima, embora nós tivéssemos essa relação, essa ligação familiar, eu acreditava nas propostas do candidato, eu acreditava no perfil do candidato, né? Então, nós fizemos realmente uma campanha grande para o Júnior, e é importante dizer que nós fizemos muito do nosso próprio dinheiro, do dinheiro do nosso trabalho. Investimos em adesivos, em pessoal, e a gente realmente acreditava e queria que ele ganhasse a eleição, sem nenhum interesse e sem nenhuma promessa de troca de favor. Era só credibilidade. Mas
houve uma troca de favores que você pode não considerar assim, mas que a mídia e a população considera. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Fica por aí que a gente já volta. Muito Franca com Monique Top. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. E DLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito Franca com Monique Top. Estamos de volta hoje, Gladiva. Como eu terminei o bloco anterior, a questão de troca de favores. Muito foi dito isso pela mídia e por algumas pessoas no meio político. Quando você foi convidada para o alto escalão da FDE, Fundação de Desenvolvimento para a Educação, como surgiu esse convite? Importante essa oportunidade, Monique, de esclarecer isso de uma vez por todas, porque realmente ficou isso, né? Ficou esse estigma. E quando se conta uma mentira muitas vezes, ela passa a ter peso de verdade, né? Mas mentira é mentira e verdade é verdade. Eu sou de uma família humilde, né? Fiz a faculdade de Direito com muita dificuldade e no início da faculdade abriu uma inscrição para a Bolsa de Estudos. Eu fiz a inscrição. CEMUB. Não me lembro se na época chamava CEMUB, eu acho que era uma bolsa da prefeitura, mas é equivalente. E eu preenchi o cadastro lá e não ganhei a bolsa. Isso para mim foi uma frustração muito grande, porque o que eu ganhava com o trabalho no comércio não era o suficiente para pagar a mensalidade. Aí um belo dia, eu cismei de ir até a casa do Ortiz, pai. Ele era o prefeito na época. Fui lá e falei, eu vou explicar a minha situação no tete a tete, no pessoal, e ele vai ter que entender se existe justiça, eu vou ter essa bolsa. E realmente eu encontrei, fiquei aguardando, né? Fui a pé, eu morava longe, fui a pé até a casa dele, fiquei aguardando até que ele chegou. Aí ele chegou, eu falei, posso falar um pouquinho com o senhor? E ele realmente era uma pessoa muito receptiva, né? E tinha um contato assim, próximo com a população. De fato ele é bem popular. Aí me atendeu, aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um sonho de me formar, de ser advogada, eu não tenho condições de pagar a faculdade, eu fiz a minha inscrição e na bolsa eu não obtive a bolsa. E eu gostaria que o senhor me ajudasse. Eu sei que o senhor é o prefeito e que o senhor tem poder para isso, foi o termo que eu usei. Aí ele me perguntou o meu nome e o meu endereço. E eu falei. Só que eu saí de lá muito indignada, Monique, porque ele não anotou o meu endereço, não anotou o meu nome. Eu falei, ele só me deu atenção para ser educado, né? Fui embora frustrada, triste.
arrasar. Cheguei em casa, contei pra minha mãe o que eu tinha feito, ela me chamou a atenção, a princípio você não tem que se humilhar dessa forma, coisa e tal, mas eu achei que era o caminho que eu tinha a seguir. Por incrível que pareça, Monique, no dia seguinte, uma assistente social estava lá no portão de casa. Aí olhou, entrou em casa, analisou as condições, e olerite, toda aquela situação, e falou, não, realmente você não conseguiu a bolsa por algum lapso, você tem direito, você preenche os requisitos. E eu fui contemplada com uma bolsa de 50%, com os seguintes dizeres: 50% para que você se esforce para pagar os outros 50%, senão fica fácil, o que é fácil lhe dar do valor. Surgiu uma paixão. Falei, olha como esse homem tem um senso de justiça, do que é certo, do que é errado, e aí eu passei a admirá-lo politicamente, né? E realmente assim, não foi nenhum privilégio, eu realmente não teria condições de fazer a faculdade, tinha outros 2 irmãos pequenos, a vida realmente era difícil. E tudo bem. E aí eu cursei a faculdade com essa bolsa da prefeitura. E eu sentia que eu tinha essa dívida com ele. Mencionei isso em 2007 a ele, propriamente dito, e aos filhos. Era uma história conhecida por eles. Ele se lembrava dessa história, né, porque ele realmente tem uma memória né, fora do normal. E ficou. Eu sempre defendi, sempre tomei à frente como gratidão. E quando surgiu a situação FDE, eu não vou ser modesta, você mesmo disse que eu sou uma advogada bem-sucedida, eu já tinha um escritório estabelecido, junto com meu marido na cidade de Taubaté, uma carteira de clientes que foram conquistados no curso da profissão, né? E surgiu o convite. Mas o convite surgiu como cobrança, né? Porque veio assim, então, você sempre disse que o meu pai te ajudou, né, a ser advogada, fazer a faculdade de Direito, e meu pai foi convidado a trabalhar na FDE e ele gostaria de ir para lá blindado. E eu disse, tá, mas o que é ir para lá blindado? Ele gostaria que você fosse trabalhar com ele e que você fosse responsável pelos documentos que ele vai assinar, que tudo passasse por você para que ele não incorresse em nenhuma irregularidade e não viesse a responder novos processos, porque segundo ele já respondia processos, já respondia né? inúmeros processos, mas sempre tajados como perseguição do Ministério Público. Nenhum processo ele era efetivamente culpado, segundo a visão dele e da própria família. Então esse convite veio por parte do Júnior, veio por parte do Beto, que é um outro filho do Bernardo, veio por parte do Bernardo e por parte da dona Jandira. Então eu vou dizer que eu fui colocada entre a cruz e a espada, né? Eu tinha toda uma vida aqui, eu tenho 2 filhos, né? Hoje um adolescente e uma criança. Tinha a minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida social e a pretensão de me candidatar a vereadora em 2012. Então decidir abrir mão de toda essa situação para sair de casa às 7 horas da manhã e voltar entre 9 e 10 horas da noite, realmente foi uma decisão muito difícil. Mas como promessa é dívida... Lá foi a doutora Gláudia para a FDE. Então, se houve uma troca de favor, ela está sendo mal interpretada. Houve um pagamento de uma dívida. Qual era a sua ambição dentro da FDE? Você citou blindagem. Isso foi realizado? Fiz tudo que eu pude para que fosse. Só que quem conhece o Bernardo hoje sabe o quanto ele é uma pessoa centralizadora e intransigente. Então a minha intenção era dizer, ó, não faça isso porque isso é errado ou vai dar margem para erro, para má interpretação. Só que eu não fui acatada em tudo. E por não ser acatada, houveram muitas irregularidades lá dentro. Como o Ministério Público desconfiou que estava acontecendo alguma coisa errada lá? A fundação ela é uma vitrine, né? Eu acho que por ser o segundo maior orçamento do governo do estado, ela é foco da oposição, ela é foco da população e ela é foco do próprio governo. Então chegavam na FDE muitas denúncias anônimas, né? Se soltavam assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e aquilo. E isso tudo era levado ao Ministério Público e era levado a deputados que tomavam iniciativa de mandar ofício, requerimento. Então essas irregularidades, elas, quando nós chegamos já tinham e ia continuar. Você estava lá dentro? Isso existia de fato? Algumas sim, outras não, né? Tá. Por que você decidiu cooperar com as investigações do Ministério Público? Por que você decidiu abrir mão ali do seu cargo
e sair dessa posição e ir, segundo eles, para uma posição de acusadora? Lembra do início da nossa conversa? Que a gente falou que eu sempre fui muito certinha? Então, eu continuei sendo. Primeiro que eu fui convocada pelo Ministério Público, né, Monique? Eu jamais me negaria a esse papel como cidadã. Segundo, que está dentro dos meus princípios. Segundo, que está dentro da minha educação. Segundo, que está... terceiro, quarto, que está dentro do que eu acredito, né, na legalidade. Você poderia não ter falado nada. Eu poderia, mas seria justo? Justo com a população? Justo comigo? Será que eu conseguiria amanhecer o dia seguinte e olhar para a cara dos meus filhos? Né? Eu acho que você educa com exemplo. Você recebeu um cargo de confiança. Você traiu a confiança do Bernardo Ortiz? Na verdade, eu recebi 2 cargos de confiança. Eu entrei lá como assessora da presidência e com menos de um mês de FDE eu fui promovida a chefia de gabinete. Né? Eu acho que cargo de confiança é porque você nomeia uma pessoa que tem capacidade para desempenhar uma determinada atividade. Então, você confia na capacidade da pessoa. Eu acho que, em termos de capacidade, eu jamais frustrei as expectativas, não só do Bernardo, como de ninguém da família. Trair a confiança. Eu não acredito que eu traí, eu acredito que eu fui traída. Né? Porque eu fui lá com um propósito e os que me amam acreditam, os que me conhecem acreditam e os que me odeiam tentam denegrir essa imagem. Mas eu fui lá com o propósito, realmente, de tratar do que era certo, né? E fazer a coisa certa. Mas eu fui traída quando as coisas passaram a ser feitas de forma errada, né? E fui traída quando quiseram que eu compactuasse com o que eu não concordava. Mas se ele te colocou num cargo de confiança, na chefia do gabinete, ele acreditava que você estaria do lado dele, ele estando correto ou não. Aí foi o erro dele, talvez, confiar em alguém para fazer algo errado, quando essa pessoa não faria esse algo errado? Na verdade, nunca me foi pedido para fazer algo errado. Talvez tivessem contado com o meu silêncio. Tá? Acho que coragem para me pedir para fazer algo errado, nem eles nem ninguém tem. Né? Mas contar com o meu silêncio aí talvez tenha sido o erro deles. Mas recentemente eu soube de pessoas ligadas ainda que indiretamente a ele, que eles tinham essa visão de que não, a Gládiva é controlável, ela jamais vai se levantar contra a gente. Então talvez nisso eles tenham se decepcionado um pouco, mas é que eles deviam ter lembrado que quando eles levaram a doutora Gládiva para lá, eles levaram a doutora Gládiva que pregava a justiça. Eles cometeram um erro? Talvez. O que você tem a dizer quando eles te chamam de mentirosa? Não sei se eu rio ou se eu choro. Eu nunca faltei com a verdade em nenhum desses processos. Né? Mentiroso são eles. Né? Você frequentava a casa deles. Você foi chamada para um cargo de confiança. Vocês tinham relações estreitas de amizade. Deve ter sido difícil esse rompimento. Devem ter sido dias e uma fase, uma época muito difícil para você. Quero que você seja muito franca, como é o nome desse programa, e fale para mim como foram os dias após o rompimento, como ficou a Gládiva nessa situação. Você fez o certo, mas nem sempre quando a gente faz o certo, a gente fica bem. O peso disso é muito alto, Monique. Veja bem, como você falou, eu tinha um vínculo de amizade e assim, quando eu tenho amizade, né? De verdade, de coração, de sentimento, de estar ali para tudo, né? E a ausência em si, né? Você sentir que você acreditava numa pessoa, que de repente você foi apunhalada, porque assim, se eu sou tua amiga, Monique, eu sou tua amiga em qualquer circunstância. Se o Ministério Público me convocou para falar sobre o que acontecia, eu tinha que ter sido respeitada nesse sentido. Então, eu fui amiga até o último momento, mas eu não tive a reciprocidade dessa amizade, né? Eu hoje me encontro afastada das minhas atividades profissionais, eu venho passando um momento difícil do ponto de vista psicológico, emocional, tudo isso abalou bastante, entendeu? Eles me desestruturaram profissionalmente, né? As acusações que o Júnior perpetrou contra mim na entrevista coletiva, no Jornal Contato, no debate da TV Vanguarda, foram coisas assim de profundo ataque, coisas que me magoaram muito, né? Pode ver que o tom da minha voz muda quando eu toco nesse assunto, mas ensejaram a responsabilidade jurídica, né? O Júnior hoje é réu em 2 processos que são movidos contra ele, na esfera criminal e na esfera civil, uma por dano moral e outra para que ele responda criminalmente pelo crime de calúnia, né?
Meu advogado nesses processos é o meu marido, né? O pai também responde por ter me chamado de desonesta, coisas que são inadmissíveis. Então, quando você leva uma vida trilhada na boa conduta, no respeito ao próximo, no que é justo, no que é certo, essas palavras têm um peso muito grande, né? Talvez se eles ouvissem as coisas que eles falaram contra mim, eles tratassem como mais uma. Para mim, realmente feriu de morte quase. Você citou seu marido várias vezes na entrevista, ele está aqui no estúdio acompanhando. Ele é o seu pilar de força? Ele é meu pilar de força. Eu digo que ele é a minha razão quando prevalece a emoção. E é a minha emoção quando prevalece a razão, né? Eu acho que nós somos realmente a união perfeita. Ele é minha grande paixão, não tenho como dar uma entrevista sem falar nele. Olha que declaração de amor, hein? Você se sentiu em algum momento acuada? Você é mais franca. Em algum momento, depois de você ter cooperado com o Ministério Público, ter saído da FDE, você temeu pela sua vida? Aí que tá, Monique, eu sou uma pessoa que não tem medo, né? Eu não tenho medo de nada na vida, eu não tenho medo da morte, não tenho medo de absolutamente nada. Eu não vou dizer pra você que dá pra tratar esse assunto totalmente com frieza, até porque as pessoas comentam muito, falam muito, olha, toma cuidado, olha, canja de galinha, né, imprudência não faz mal a ninguém. As pessoas me aconselham muito, mas assim, eu conheci a família muito de perto, né? Então, embora eles tenham me decepcionado num aspecto, eu não acredito nessa capacidade vil deles assim, de atentar. Mas que não é nada confortável você viver numa situação, eu não vou dizer de oposição, porque não é assim que eles me tratam, né? Mesmo porque eu nunca fui ainda oposição ao governo, eu simplesmente fui testemunha do Ministério Público, que é bem diferente. Mas eles me tratam como inimiga. E como o governo ele é composto de uma rede toda, eu não conheço todas as pessoas que estão em volta, todas as pessoas que temem perder o seu cargo, no caso da cassação se efetivar de fato. Então, realmente existe uma certa cautela, você olhar assim sempre, né? Tá sempre atento, né? Sempre um radar. Essa é a muito franca Gládiva Ribeiro. Daqui a pouco a gente volta. Muito franca com Monique Top. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. E DLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito franca com Monique Top. Estou de
volta e hoje eu recebo a muito franca Gládiva Ribeiro. Gládiva, além de você ter cooperado com toda a investigação da FDE, quem fez as denúncias foi Djalma Santos. Ele é confiável? Qual a sua opinião sobre ele, sobre as acusações dele? Você o conhece? Eu não conhecia o Djalma. Eu conheci o Djalma depois da primeira denúncia que chegou lá na FDE. Então eu ouvia muito se falar em Djalma Santos, né, pelo próprio Júnior, que depois negou qualquer vínculo. Não eram raras as vezes que eu ouvia o Júnior do meu lado, no carro, às vezes de carona comigo, falando, ô DJ, coisa e tal, aquela conotação de familiaridade, né, de proximidade. Eu não sei, não conheço o Djalma com relação a fiável ou não. Mas eu acho que, como você disse no início, contra fatos não há argumentos. O Djalma fez as denúncias galgadas em provas, né? Provas essas que chegaram a ensejar a cassação do Júnior aqui. Então, eu não sei até onde é conveniente desqualificar a pessoa do Djalma ou, se realmente existem características desqualificadoras, ensejar ou enfatizar essas desqualificadoras para desqualificar as provas dele. Então, eu acho assim, independente de quem seja ou deixe de ser o denunciante, há de ser analisada a denúncia, né? Porque muitas vezes a denúncia ela vem de uma pessoa errada, tanto que o próprio Código Penal ele traz a figura da delação premiada. O que você acha da delação premiada? Eu acho que é um grande instrumento para a polícia, para o Ministério Público, porque a pessoa às vezes acuada, né, ou preocupada com o que ela pode responder, com a pena que ela pode obter em decorrência daquele ato, ela acaba contando detalhes que a polícia não chegaria, né? Nem sempre. A pessoa pode denunciar porque saiu mal no esquema. Minha parte era tanto, eu não ganhei tanto, eu vou falar. Eu vou, como dizem, jogar a merda no ventilador. Daí, a pessoa estava no esquema. Ainda assim. O Djalma confesso em ter participado na fraude da licitação. Mas, realmente, é essa situação que ele relata no depoimento dele, que o Júnior não teria dado a ele a parte dele. Mas ainda assim, a pessoa com chute na canela, ela continua sendo um ótimo instrumento. Se o Júnior não tivesse, segundo os depoimentos do Djalma, segundo o que consta do processo, chutado a canela do Djalma, essa história não teria vindo à tona. Eu acho que é muito importante, mas eu acho ainda que a pessoa não poderia sair tão ilesa como a justiça determina atualmente. Você também citou o Júnior várias vezes, já falou um pouco dele. Você estava dentro da FDE. Eu quero saber o que o Júnior fazia lá dentro. O Júnior era a pessoa, digo, no primeiro ano, tá? Eu vou dizer menos. De fevereiro a meados de outubro, novembro de 2011, a presença dele na FDE era quase que diária. Digo que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana o Júnior estava lá. Sob o argumento de ir visitar o pai. Foi o que ele disse aqui. Né? Eu perguntei a ele assim, qual era a sua função dentro da FDE? Ele me respondeu, nenhuma. E eu virei e falei, o que você fazia lá? E ele titubeou e falou que visitava o pai. Isso é fato? Posso te fazer uma pergunta particular? Você tem Lógico. pai? Tenho. Seu pai trabalha? Sim. Com que frequência você vai no trabalho do seu pai? No trabalho, muito pouco. Né? Eu não tenho, meu pai é falecido, eu raríssimas vezes fui ao consultório do meu pai, meu padrasto é vivo, trabalha... Você disse que ele estava lá diariamente, a gente não visita o pai todo dia no trabalho. O que ele fazia lá, o que você percebeu, qual era a função dele que era perceptível aos outros funcionários? Ele pedia contratos, ele pedia informações, ele se reunia com diretores, ele se reunia com funcionários, e aí lá a função que ele dizia exercer era ajudar o pai. Mas ele obtinha informações privilegiadas em virtude de ser o filho do presidente. Para você, pessoa, o Júnior utilizou a FDE como uma máquina de instrumento político, talvez até financeiro e de influência para a campanha? Político, sem dúvida. Financeiro, os autos vão demonstrar. Ok. Se você... vamos colocar uma situação. Você chega num restaurante, está numa mesa, Júnior Ortiz com a família jantando. A Gládia e o esposo se retiram e vão embora, cumprimentam ele, sentam numa outra mesa, ou sentam e não cumprimentam? Faria de conta que não os vi. Eu não vou me privar de estar em nenhum lugar que me seja
agradável em virtude da presença dele. Senão teria que mudar de Taubaté. Você tem algo a dizer que você não disse ainda sobre esse caso? Olha, hoje foi uma oportunidade nunca, viu, Monique? Acho que muita coisa foi esclarecida. Acho que não faltou nada a dizer. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as incógnitas, né, que geravam. Eu queria deixar claro só que eu não tenho nada pessoal contra a pessoa do Oti Júnior, porque seria assim, muito vulnerável eu dizer assim, que eu tinha uma relação de amizade muito próxima e de repente surgiu um ódio. Eu acho assim, que o Júnior, independente de quem seja ou deixe de ser, não pode carregar com ele a certeza da impunidade, como o pai não pode, como ninguém pode, né? E eu acho que a responsabilidade jurídica pelos atos falados, praticados, ditos, tem que pesar sobre os ombros dele, como pesaria sobre os meus, como pesaria sobre os seus, de qualquer outro cidadão, né? Você acredita que ele vai perder o cargo? Você acredita na cassação do prefeito? Eu acredito na justiça. E acreditar na justiça é acreditar na cassação do prefeito. Muito bem. Essa é a Muito Franca, Gládiva, e a gente volta daqui a pouco para falar sobre a desfiliação dela, do PSDB, e a filiação ao PSOL. Fica por aí, a gente volta já. Muito Franca com Monique Top. Apoio Espaço VIP, Salão de Beleza, Rua Jacques Félix, Centro, Taubaté. Telefone 34320050. E DLX Club, a sua diversão garantida para as noites de sexta e sábado. Muito Franca com Monique Top. Estamos de volta e hoje recebo Gládiva. Gládiva, você se desfiliou ao PSDB, porque você estava desde 2007. Você lançou uma carta, escrita, creio que por você mesma, para a imprensa, uma nota sobre a sua desfiliação. Eu vou ler algumas trechos, quero que você comente. Segundo você, agora deixo o partido e o que faço por minha livre e espontânea vontade. Entrei convidada e saio por opção. Perfeito. Eu disse isso, enfatizei isso nessa nota. Por quê? Porque o Júnior disse, em determinado momento à imprensa, que eu estava respondendo ao processo administrativo interno do PSDB por conta da foto que eu tirei com o presidente Lula, né? Por conta de não tê-lo apoiado em 2010, né, em 2012, na candidatura a prefeito. Não respondo a nenhum processo interno dentro do partido. Nunca traí o partido ao que eu era filiada. Eu posso não ter concordado
com membros ou atitudes do partido em si, não ter apoiado nem compactuado, mas trair o partido não. Então eu entrei convidada e saio por opção. Outro trecho. Lamentável os conceitos e, quiçá, a inversão de valores. Sim, eu digo isso porque quando a gente tem um grupo, né, eu acho que quem tem que ser ou excluído ou convidado a se retirar daquele grupo é a laranja podre, né? Porque uma laranja podre contamina um cesto. E eu não me considero a laranja podre do partido. Saio do PSDB nas mesmas condições que entrei, com o nome limpo, com a ficha limpa, elegível e honesta, como sempre fiz questão de ser. Sim, graças a Deus. Saio sem pesar sobre minhas costas nenhuma acusação, nenhuma condenação, né? Nenhum peso negativo. Ao contrário do que foi dito de uma maneira muito grosseira, muito vil, eu jamais na minha vida respondi pela prática de qualquer, nem acusação, pela prática de qualquer ato de corrupção, porque não o pratiquei. Porque eu tenho certeza, Monique, porque por menor que tivesse sido, meu desvio de conduta dentro da FDE teria sido jogado na minha cara. E por diversas vezes, inclusive nesta emissora, eu convidei eu vou dizer mais, dentro das minhas limitações quanto cidadã, eu intimei o prefeito ou qualquer outra pessoa que pronuncie algo nesse sentido a meu respeito a vir aqui trazer provas disso. E estou esperando até hoje. Você deixa amigos no PSDB? Queridos, vários amigos. Pessoas de caráter ilibado, pessoas do bem, né? Pessoas que, independente da filiação partidária, serão meus amigos, doa quem doer, goste quem gostar, né? São tucanos, sim, mas são tucanos de primeira linhagem, tucanos de boa índole. Qual a sua relação com o Digão? O Digão, nós somos técnicos da mesma profissão. Como eu disse no início, eu sou técnica em prótese, o Digão também é protético. Nós tínhamos, nos conhecíamos de vista da época do colégio, mas nos reencontramos na campanha em 2008. Não tenho nada que pese pessoalmente contra ele. Teceria, se fosse oportuno, algumas críticas ao mandato dele, algum posicionamento, não ao mandato prometido, mas ao posicionamento político dele. Mas acho que o posicionamento, como a crítica não é ao mandato, como posicionamento político é uma coisa assim muito pessoal, eu teceria crítica se me fosse perguntado por ele. E não sendo, ele segue a vida dele. Eu disse a ele que ele é o cara certo, mas que está no lugar errado. Está no momento certo, no lugar errado. Você acha mais ou menos a mesma coisa? Talvez ele fora do PSDB conseguiria uma caminhada muito mais longa como político? Quem sabe se ele tivesse conseguido solidariedade, né? Eu concordo. Eu acho que ele está no momento certo, no lugar errado. Eu Digão, fica a dica. Eu gosto muito dele e sou bombardeada por isso. Mas, como eu sempre digo, você gostar de alguém, acreditar em alguém, depende de partidos. Sim. Porque existem pessoas bacanas nos partidos que eu faço oposição e pessoas ruins, e nós devemos separar muito bem essas questões. Oposição não é inimizade. Oposição é só divergência de opinião. E nem radicalismo. Exatamente. Não é? Você saiu do PSDB e foi para o PSOL, que é um partido de extrema oposição ao PSDB, com uma ideologia completamente diferente. Por que você escolheu se filiar ao PSOL? Porque hoje eu sinto que sou PSOL desde criancinha. Porque realmente a minha identidade política está ligada ao PSOL. Toda a minha característica pessoal, toda a minha característica política, ela adota o perfil do PSOL. Eu estive no PSDB, não me arrependo, porque não me arrependo de nenhum dos meus atos. Eu sou uma pessoa que acha que tudo é válido a título de experiência. Mas eu fui para o PSDB acreditando ingenuamente que política poderia ser feita da forma correta, independentemente do local onde você está. Me equivoquei. Então hoje eu tenho certeza que eu sou PSOL desde que nasci. Seja bem-vinda. Eu, como vice-presidente, né, quero lhe receber. Seja muito bem-vinda ao Partido Socialismo e Liberdade. Não temos a infraestrutura, a máquina do governo a nosso favor, mas nós temos algo que é ética, moral e, mais do que isso, acreditamos numa causa e lutamos por ela, independente de eleição e algo do tipo. Por falar em eleição, você tem pretensões políticas? Não temos a infraestrutura e não temos o governo a nosso favor ainda. Né? Você tem pretensões políticas? Eu diria, como eu disse no início, que a política é como se fosse um vírus, você é contaminado por ela. Acreditando no que eu acredito
e no que é possível mudar, no que é possível fazer política adequada, política no sentido de política, não de politicagem, eu digo que tenho pretensões sim. Os convites são fartos, né? Eu recebi, mesmo antes de entrar no PSOL, convites de outros partidos para estar presente inclusive nas eleições futuras, mas eu preciso me reestruturar emocionalmente, eu preciso me reestruturar profissionalmente para poder pensar nisso. Não está descartada a hipótese, mas não está concretizada. Eu tenho certeza que teremos Gládia Ribeiro, candidata a vereadora ou até prefeita nas próximas eleições municipais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Qual vai ser o seu papel agora no começo dentro do PSOL? A Gládia chega e vai atuar em que área? Já está definido isso? Estão definindo como que está essa questão? Então, eu acho que ainda não está definido, Monique. Por que ainda não está definido? Eu acredito que eu poderia ajudar bastante no ponto de vista jurídico, né, da situação. Mas eu ainda estou afastada das minhas atividades, ainda estou me reestruturando profissionalmente, ainda estou renascendo, né, no ninho taubatiano, né. Foi um período de afastamento da cidade, afastamento de toda a situação. Então, eu acho que ainda é um momento assim, ainda estou engatinhando novamente, né, ainda estou na fase embrionária. No fundo do poço tem uma mola. Acredite nisso, porque eu já cheguei lá. Eu já cheguei no fundo do poço. Sou uma pessoa que eu conheci o pior da vida. E hoje em dia eu consegui dar a volta por cima. E eu tenho certeza que você também conseguirá, porque você é uma mulher, acima de tudo, que tem coragem. E quando a gente tem coragem, a gente enfrenta os desafios e eu vou torcer por você. Seja bem-vindo ao PSOL e seja boa sorte na vida, nas novas caminhadas, nas novas decisões. E volte sempre ao Muito Franca. Até porque o mundo é uma roda gigante. Não é? Muito obrigada. Suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui na TV Cidade, sendo recepcionada aqui pela equipe e pelos telespectadores. Foi realmente, você é uma profissional 10, Imagina. 1000, né? Realmente foi, você conduziu de forma que tudo pudesse ser esclarecido. Então, muito obrigada pela oportunidade, também estou sempre à disposição. Muito obrigada pela recepção do PSOL. Obrigado. Eu quero agradecer você que me acompanha toda quinta-feira. Quero agradecer também ao Espaço VIP, meus colaboradores que fazem minhas unhas, maquiagem, cabelo. É uma maravilha, gente. Lá na Rua Jacques Félix, vai lá que vocês vão sair assim, entra em preguete, sai vedete, mais ou menos por aí. Então lá, Espaço VIP, meus colaboradores, agradecer você pela grande audiência e a grande repercussão. Bem, o que eu quero dizer antes de encerrar é o seguinte, é muito fácil para mim, como jornalista, apresentando esse programa, falar alguma coisa, dar uma opinião de alguém. Como colunista do jornal Matéria Prima, escrever sobre alguém. Eu acho que para mim dizer algo, escrever algo de alguém, eu tenho que ter a mesma coragem de dizer para essa pessoa no tete-a-tete, na cara. E por isso eu resolvi convidar o vereador Bilili, um desafeto político que eu mantenho atualmente na cidade, a estar no Muito Franca. E ele aceitou o desafio. Na próxima semana vocês conferem a entrevista com o vereador do PSDB, Bilili, de frente comigo. Eu tenho certeza que você não vai perder. Até semana que vem, um beijo, fiquem com Deus e até lá.